E para agora eu queria chamar ele, que está vindo falar um pouquinho sobre o debate ético em cima de toda a inteligência artificial e sobre a tecnologia. Eu vou só apresentar, eu acho que ele dispensa qualquer tipo de apresentação, mas eu vou só apresentar aqui, só para seguir mais ou menos o meu roteirinho aqui, para falar que o Gabriel Chalita é advogado, jurista, professor, escritor e político brasileiro. Ele faz parte do conselho diretor da Casa do Saber. Atualmente é professor da Universidade de Mackenzie, do Grupo IBMEC e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Também é membro da União Brasileira de Escritores, da Academia Brasileira de Educação e da Academia Paulista de Letras, a qual já foi presidente por 2 mandatos consecutivos. E esse foi o currículo mais curto que a gente conseguiu fazer do Chalita. Eu queria pedir uma grande salva de palmas ao Chalita, que chega aqui com a gente. Estamos bem? Então, Chalita, em um debate ético na inteligência artificial. Muito obrigado, o espaço é inteiro seu, Chalita. Boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom trazer o tema da ética junto com a inteligência artificial. O tema da inteligência artificial não é tão novo, né? Década de 1940, 1950, já se falava de inteligência artificial. E aí se focavam em algumas questões de como é que na ciência da computação se criaria uma inteligência capaz de substituir a inteligência humana, de fazer coisas que os seres humanos são capazes de fazer. Então a gente tem aquelas cenas instigantes do computador pela última vez sendo derrotado por um homem num jogo de xadrez. E aí de repente o computador começa a vencer os campeões mundiais de xadrez. Aí se dizia que o computador só venceria no xadrez, no pôquer não, porque o pôquer tem outros instrumentos humanos, né? Tem um falseamento da verdade que a máquina não conseguiria entender. A máquina conseguiu entender e ela consegue também ganhar no jogo do pôquer. Começa uma série de discussões instigantes sobre até onde vai chegar esse processo da inteligência artificial. Vai substituir o ser humano? A dimensão das emoções será maior do que o ser humano? A Unesco, ela propõe uma reflexão interessante, colocando a inteligência artificial como algo profundamente bom, como um caminho para a construção de uma sociedade melhor. À medida que a gente pode disponibilizar mais dados, ter uma compreensão maior de humanidade, como as melhorias que aconteceram no mundo por meio da tecnologia. Hoje você tem sistemas de saúde muito mais seguros do que antigamente por causa da tecnologia. Você tem sistema de aviação mais seguro por causa da tecnologia. Você tem sistemas fiscais nos países de combate à corrupção mais seguros por causa da tecnologia. Então a gente tem instrumentos que mostram a maravilha que é esse desenvolvimento tecnológico. Mas aí a gente tem as questões éticas. O que é ética? Há uma diferença filosófica instigante sobre moral e ética. Moral é o que mora dentro de mim. Moral é profundamente intrínseco. E a ética é uma construção social. Elas se misturam porque a moral constrói a ética. E ao mesmo tempo a moral é construída pela ética. Porque eu vou sendo construído pela sociedade na qual eu estou inserido. Eu construo a sociedade e eu sou construído por essa sociedade. Como é que se forma a minha construção ética, moral e ética? Pela mesma forma que se forma a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela se alimenta de dados. Para a tomada de decisões, ela precisa de dados. A minha tomada de decisões precisa de dados. De acordo com os dados que eu tenho, eu tomo decisão. De acordo com os dados que uma máquina tem, a máquina toma uma decisão. Até aí parece semelhante. Qual é o problema aqui? O ser humano, Aristóteles já explicava isso lá em 300 a.C. O ser humano é alimentado por uma coisa que ele chamava de imagem. Quando eu penso na dimensão ética da máquina, é o mesmo pensamento da dimensão ética do ser humano. Se vocês me perguntarem sobre a vida dos ciganos, eu vou dar alguma resposta pela fragilidade que eu sei da vida dos ciganos, mas talvez eu tenha algum preconceito, até por não ter o conceito. Se vocês me perguntarem sobre a vida dos esquimós, eu também vou dar uma resposta baseada em algum achismo. Hoje, as pessoas elas viraram donas da verdade em muitos temas.
tema da saúde, tema da medicina, tema da política, tema da religião. As pessoas falam tudo sobre tudo, embora não tenham um conceito sobre isso. Mas são imagens que vieram sobre mim. Por isso que a gente fala da força essencial da educação. Quanto mais eu conheço, mais eu fortaleço conceitos, porque eu vou colocando uma imagem, dialogando com outra imagem. Isso vai me ajudando a ter uma visão mais ampla da sociedade. Minha gente, é tão bonito quando as pessoas mudam de ideia sobre um tema. Você fala assim, nossa, eu pensava que o melhor caminho era esse, agora eu aprendi uma outra coisa e eu estava errado. Eu mudei de opinião com relação a isso. Eu realmente achava que a máquina fosse solucionar essa questão e que a parte emocional humana, ela não era importante. Eu achava isso, eu achava aquilo. O que aconteceu comigo? Uma outra imagem que foi formatando em mim o conceito. Agora, essas imagens, elas precisam ser corretas. Aí é discussão ética. Aristóteles dizia que a generalização, ela é um caminho para a injustiça. Então, quando eu coloco um povo inteiro, um grupo inteiro, que era a imagem dos homens em relação às mulheres. Não, a mulher tem uma questão emocional, mas a mulher, ela nunca vai conseguir desenvolver uma parte racional, não dá para competir com o homem. Era a imagem que tinha. A imagem que criou em mim uma dimensão racista, pelo tipo de sociedade que eu fui me desenvolvendo. Pessoas que têm uma dificuldade imensa de mudar a própria linguagem, porque tiveram uma linguagem errada, uma educação errada, incorreta. Aquele mesmo cara que fala que não é machista, ele diz uma série de piadas ou discursos machistas sem perceber isso. Ou racista, ou capacitista, porque foram as imagens incorretas que chegaram até ele. Esse é um problema da inteligência artificial também. Quais são os dados que alimentam essa imagem? Se eu peço um texto de um homem bonito, qual é o texto que vai vir? Qual é o padrão de beleza estabelecido na construção daquele texto? Como é que eu alimento de dados isso? Porque a inteligência artificial é uma criação humana, é feito por seres humanos. Que dados foram alimentando esses seres humanos? As primeiras discussões, os carros que iriam dirigir sem os motoristas, as seguranças desses carros, projetados por seres humanos. Então eu tenho que defender o motorista que está no carro, mas se tem 5 pessoas ali numa calçada e vem vindo um ônibus, o carro vai para a esquerda e mata 5 ou bate no ônibus e mata 1. Quem decide isso? Há um problema muito sério nas relações humanas e maior ainda na dimensão da inteligência artificial, porque ela atinge milhões, que é a questão da verdade. A gente tem que conseguir diferenciar dentro da gente mesmo o que são opiniões, o que são crenças e o que são fatos. Uma crença é algum conceito que se desenvolveu dentro de mim. Várias opiniões me ajudaram a criar uma crença, que não necessariamente é um fato. Quando eu começo a dizer para as pessoas coisas que não aconteceram, e eu minto para as pessoas, eu estou mentindo para as pessoas, ou eu menti tanto por causa das minhas crenças, que isso vira uma verdade em mim, isso é uma deturpação ética da minha relação humana. A inteligência artificial, isso é um grande problema. A gente já tinha problema de filho que ligava para a mãe sem ligar, com uma voz feita por uma outra pessoa para pedir dinheiro, para pedir resgate, para pedir não sei o quê. Imagina agora com a máquina podendo fazer a voz desse filho, fazer a imagem desse filho. Olha o excesso de cuidados que a gente tem que tomar numa sociedade que, se tivesse sido educada por uma educação correta, que eu soubesse, isso é uma crença que eu tenho, não é um fato. É claro que pessoas podem ter crenças, mas quando eu digo a minha crença, e é uma fala da minha crença, a pessoa sabe que não é um fato, então não é uma mentira. A mentira é fazer a voz que não é daquela pessoa, é colocar uma história que não foi daquela pessoa. Hoje, uma das grandes dores da educação, grandes dores, é o bullying, é o cyberbullying. E o cyberbullying piora muito o bullying, porque o bullying mudava de escola, e aí acabou o problema. O que joga nas redes, não. Isso é uma questão tão séria, porque a segunda causa morte de jovens no mundo é suicídio. É assustador isso. As pessoas desistindo da própria vida. E quando a gente vai para casos concretos, o mal que a inteligência artificial faz nisso
de pessoas que eu acompanhei alguns casos, né, de estudos feitos em outros países. O Brasil está acontecendo isso. Imagem construída de uma menina fazendo sexo oral com outro menino, uma imagem construída. O pai com uma dificuldade, né, imensa relacional, e a menina faz um vídeo se despedindo do pai e pedindo para ele conferir que aquele vídeo era mentiroso. A pergunta que nós educadores fazíamos, né, quando a gente estava vendo esses vídeos: por que esse pai não deu autorização para que a sua filha chegasse para ele e falasse: pai, isso é mentira? Então, o problema não é só a máquina, o problema é a relação entre os seres humanos e como é que eu preciso criar impeditivos de destruição das relações humanas a partir daquilo que a máquina traz para mim, feita por um outro humano. Quando a gente fala de fake news, olha os males que a tecnologia trouxe com as fake news. Isso não é só da tecnologia. A gente viveu há pouco tempo a Semana Santa, independentemente das crenças religiosas. Há um fato interessante de fake news daquela época. Jesus, quando ele entra em Jerusalém no Domingo de Ramos, ele é aplaudido, ele é louvado. Por isso, Domingo de Ramos, Ramos de Oliveira, Hosana, o filho de Davi, aquele povo fascinado por ele, o homem que fazia milagres, o homem que dizia sobre o amor, o homem que abraçava leprosos. Alguns dias depois, segunda Semana Santa é uma semana, mas é mais tempo, né, historicamente falando, esse mesmo povo pede para matar esse homem. O que aconteceu? Fake news. Não tinha computador, não tinha tecnologia. Então, a dimensão ética não é só uma dimensão das máquinas. Quando as pessoas ficam com medo disso. Quando eu comecei a dar aula de matemática, eu comecei como professor de matemática em escola pública aos 15 anos. A grande discussão era calculadora. Pode usar calculadora, não tinha computador. Calculadora, pode usar calculadora, não pode. Se usar calculadora, ninguém vai aprender matemática. Pode usar, que aprende matemática. Aí quando eu dirigi a primeira escola, quando teve o fax, chegou o fax, que era o Pueridomus em São Paulo, a discussão era: pode imprimir o trabalho, fazer no computador e imprimir, ninguém vai mais saber escrever. Pode. Utilizar computador na escola, utilizar o ChatGPT. Um dos cursos que eu dou no IBMEC é um curso que mistura Direito, Administração, Economia e RI. E o curso chama Ética Organizacional e Processos Decisórios. Como é que você toma uma decisão na vida? E eu sei que eles vão usar o ChatGPT, porque é online, eu faço perguntas, eles têm que resolver problemas rapidamente. E eu me lembro que eu estava contando uma história da Clarice Lispector, da Paixão Segundo o GH, que era para misturar com uma decisão, e eu pesquisei no ChatGPT o que na Paixão Segundo o GH a mulher faz com a barata, e não tem a resposta. Aí eu fiz a pergunta, eu falei: eles não vão achar. Mas como é 2 minutos, vão ligar para alguém também, porque é múltipla a possibilidade de tomada de decisão, de busca de dados. Aí um respondeu: come a barata. Eu falei: ué, mas foi muito rápido, você ligou para quem? Gemini. Não tem no ChatGPT, eu já fui no Gemini, agora já tem ali. Mas tudo bem, se eu preparo as pessoas eticamente, elas vão utilizar a grande possibilidade de informação, de dados que elas têm, mas para formar um ser humano correto. Esse é o grande desafio de humanidade. Eu posso ver a Bibi Ferreira fazendo Gota d'Água, do Chico Buarque, pela tecnologia, e me emocionar com aquilo que a tecnologia nos propõe. A gente acabou de ver o Tarcísio, ganhador do Carnaval da Viradouro desse ano, dizendo como é que ele utilizou a tecnologia para o Carnaval. Então, eu não consigo ver a tecnologia como uma inimiga das relações humanas. Mas a grande questão é como é que eu educo as pessoas para dialogar com a tecnologia. Como é que eu educo as pessoas para compreender que a máquina é assistente, não é substituto? Falei assim: não, mas você está meio ingênuo. Teve 2 entrevistas essa semana em 2 principais jornais, homens da inteligência artificial com medo de que um dia a máquina possa destruir o próprio mundo, o próprio ser humano. Eu não sei se isso vai acontecer. Não dá para saber, como a gente não sabia que ia acontecer uma pandemia. O que eu sei é que a gente precisa educar as pessoas para o agir correto. Que a gente precisa ter essa consciência do que nas relações humanas nós somos capazes de produzir para que as pessoas consigam redescobrir a convivência humana. É muito interessante que a gente agiu muito para melhorar a parte cognitiva de processos educacionais e deixou um pouco de lado elementos como cultura, como esporte, que estava lá na educação dos gregos. Hoje é uma volta.
a essa visão do que a arte significa em processos educativos, o que o esporte significa em processos educativos, como é que eu consigo construir essa humanidade de uma dimensão chamada de paideia, que dialoga isso de todos os lados, que envolve as pessoas de todos os lados. Como é que eu consigo construir relações humanas mais saudáveis, de pessoas que prestem atenção nas pessoas? Eu trabalho com direito, trabalho um pouco com direito internacional, e uma das grandes questões do direito internacional é a regulamentação do direito tecnológico, do direito à informática, do direito que você tem um provedor de um lugar, uma empresa do outro lugar, o site produzido de um lugar, o cara que usou de uma forma errada de outro lugar, quem responde por aquilo? Como é que, como cada país tem um tipo de legislação de proteção de dados, como é que eu trabalho juridicamente com os erros e os acertos desses processos relacionais? Mas indo para o final aqui, o tempo é curto para um tema muito complexo. Eu acho que a gente não tem que temer a tecnologia nem a inteligência artificial. A gente tem que temer a síndrome de perfeição que hoje se desenvolve de uma forma cruel, alimentado pelas redes sociais, por uma parte da tecnologia. Eu fico temeroso hoje do medo que um jovem tem de ser cancelado, de não receber curtidas, de não ter aquela beleza que alguém determinou que fosse aquele padrão. Eu volto para a visão aristotélica da imagem e do conceito. O problema são as imagens. O problema da inteligência artificial é o que vai alimentar os dados que vão alimentar essa grande máquina. O problema do ser humano são as imagens que nos alimentam. Onde é que nós bebemos as nossas fontes de verdade? Onde é que a gente se alimenta daquilo que faz com que a gente seja mais compreensivo e menos julgador, com que a gente seja mais tolerante, com que a gente tenha mais pergunta do que resposta? É impressionante como as pessoas respondem de uma forma superficial e rápida a qualquer questão. Questão das mais difíceis, das mais complexas das relações humanas. Então eu acho que a inteligência artificial nos leva para uma coisa muito instigante. A grandeza da inteligência por um lado, por aquilo que o homem é capaz de fazer, que o ser humano é capaz de fazer, e ao mesmo tempo uma grande interrogação. Como é que nos meus cotidianos, nas relações com as outras pessoas, eu redescubro a razão pela qual eu estou aqui. O meu pensar, o meu sentir, o meu existir, o meu me alimentar. E o que me alimenta é isso. A máquina não me abraça. Vão inventar uma máquina que abrace? Talvez inventem. Vão inventar uma máquina que cante uma história para mim, uma máquina que seja um colo de mãe? Talvez inventem. Mas eu não sei se essas invenções vão substituir o que a gente tem de mais bonito, que é a nossa capacidade de encontrar pessoas. Por isso que eu acho que o tema da verdade ele é um tema muito delicado. Como é muito delicado o tema dos julgamentos. E para mim, a virtude mais necessária para isso chama-se humildade. Preciso ter humildade diante daquilo que eu acho que é uma coisa ou que eu acho que é uma outra coisa. É isso? Eu estava pensando aqui que muito do que você falou também conversa muito com essa cultura do cancelamento, né? Que é isso. Quem são as pessoas que estão sendo canceladas e quais são os motivos que se usa muito, né? Porque hoje a gente fala muito sobre essa cultura do cancelamento, de mobilizar toda uma população, mobilizar toda uma geração, um país, para cancelar uma pessoa, e às vezes outras pessoas têm as mesmas condutas e não são tão canceladas assim. Então é muito legal quando você... E uma pessoa, João, que você nem conhece, Sim. que você viu uma vez na rede, que alguém falou alguma coisa dela. Né? Eu quero falar sobre a questão ética também, para além da inteligência artificial, mas também aproximar do que a gente também está fazendo nas nossas redes sociais, né? Como que a gente também não está, às vezes, atacando pessoas que a gente sequer sabe a história ou a trajetória. Então é muito importante a gente falar muito sobre isso, assim, sobre a gente reaver, porque às vezes a ética parece estar tão distante, né? E às vezes é sobre, de fato, um olhar humilde nosso, de olhar para a nossa história e olhar o que a gente efetivamente também está fazendo agora, né? Às vezes tirar um pouco do outro e também olhar um pouco para si, também é a nossa possibilidade de crescimento enquanto sociedade, né? Para além do coletivo, o individual que também fomenta o coletivo e o coletivo que fomenta o individual. É isso aí. É isso, ó. Até filosofia aqui também. Filosofou bastante. Eita, já fiz meu doutorado.